Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja aí na tua casa, amém? Eu quero orar antes de iniciar a palavra de Deus aqui, compartilhar com vocês. Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui como um vaso nas suas mãos, um instrumento que possa ser usado por ti, Pai. Eu quero me anular, Pai, a minha própria vontade, o meu ego, Senhor, tudo aquilo que vem do homem, da carne, Senhor, seja anulado e o Senhor possa falar começando de mim, Senhor, falar no meu coração e falar a todos os que estão me ouvindo. Oh Deus, não posso estar ouvindo a um homem, Senhor, mas ouvindo a Tua palavra, Senhor, que é viva e é eficaz. E o Senhor sempre opera através da Tua palavra. A Tua palavra é poderosa, Senhor. É a Tua palavra que realmente faz a diferença em nossas vidas. É a Tua direção, é o Teu Espírito Santo. Ele é que é o Consolador, Ele que é o verdadeiro guia e condutor das nossas vidas. Pai, venha, Senhor, sobre cada um que está ouvindo esta palavra e faça algo novo, Senhor. Que hoje seja um dia, Senhor, de mudança, um dia, Senhor, de transformação, de metanoia. Oh Deus, que as mentes sejam transformadas pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Pode dar um amém na sua casa? Que Deus te abençoe também, que aí na sua casa esteja tudo em paz. Amém? Está de pé, estamos vivos, estamos na presença do Senhor. O que importa realmente é o que nós fazemos com o tempo que nós passamos. As dificuldades, elas vêm para todo mundo, em toda a história houveram tempos de crise e essa é mais uma crise. E cada crise que vem, ela mostra a aproximação de Jesus. Jesus está bem próximo. Pode ter certeza que ele está às portas. Ele vai voltar para buscar a igreja dele como ele prometeu. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Tudo que está escrito na palavra de Deus se cumpriu. E vai se cumprir também este fato. Então prepare-se para ter um encontro com Jesus. Ele está prestes a voltar. Então essa crise, ela não pode, de maneira alguma, tirar você da presença de Deus. Antes, seja mais apegado ainda ao Senhor, esteja firme na presença do Senhor, amém? Não deixe nada te abater, te abalar, não deixe o medo te dominar. Em nome de Jesus, seja firme, seja constante, tenha o seu momento com Deus. Você já leu a Bíblia inteira? Você já leu de Gênesis até Apocalipse? Quantas pessoas estão dentro da igreja que nunca leram a Bíblia, gente? Isso não tem como ser assim. Nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. E se você não souber tudo, você precisa saber. É lá na palavra que você encontra tudo. Amém? Nós nunca, do púlpito da igreja, incentivamos ninguém a ser dominado, a ser conduzido cegamente. Nós queremos que todos conheçam a palavra de Deus e saibam quando nós estamos falando alguma coisa para vocês, qualquer pessoa estiver pregando uma palavra para você, que você saiba do que se trata, que aquilo não seja uma novidade. Claro, as revelações, elas existem, elas vêm, uma interpretação que serve para aquele momento, que é a famosa palavra rema, é uma palavra direcionada para aquele momento, para aquele povo que está ouvindo. Como foi Pedro? Sai do barco e anda sobre as águas e vem até mim. Jesus não falou para ele? Serviu para Pedro, foi uma palavra rema, mas não sai todo mundo andando em cima das águas, né? Foi só Pedro que aconteceu isso. Então palavras rema vêm, mas eu preciso ter conhecimento da palavra de Deus como um todo e você precisa conhecer a Bíblia. No momento de crise, é o tempo de nós nos apegarmos mais a Deus e não nos afastarmos dele, tá bom? Então, leve esse conselho bem a sério e aproxime-se mais de Deus. Jesus está voltando, amém? Vamos iniciar aqui. Antes da palavra, eu quero contar uma breve ilustração aqui para vocês. Numa determinada cidade do interior ali, havia um homem que ele estava na sua fase de estudos e estava muito difícil a situação, ele não estava conseguindo pagar suas despesas e ele era estudante de medicina e estava muito apertada a situação para ele
E ele chegou até um momento da vida dele que ele estava com muita fome, não tinha o que comer. E ele toma coragem ali e resolve bater numa porta para pedir uma ajuda. E de repente naquela porta, quando a porta se abre, uma linda mulher aparece naquela porta. Ele fica tão impressionado com a beleza daquela mulher que ele nem pede comida. Ele fala: você pode me dar um copo d'água? E ela percebe que ele está com fome e dá a ele um belo copo de leite, bem caprichado, né? E ele toma aquele copo de leite, sacia sua fome. Ele saiu dali, ele foi refletir na sua vida e ele chegou à conclusão de que ele não podia desistir, que ele tinha que lutar, e ele conseguiu, com muita luta, ele conseguiu concluir a sua faculdade de medicina e se tornou um médico, né, em outra cidade, foi embora dali e se tornou um médico em outra cidade. Passaram-se algumas décadas, alguns anos se passaram, e da entrada ali no hospital, uma mulher com uma doença muito difícil, e quando ele ouve falar de qual vilarejo que aquela mulher vinha, ele se lembra que era o vilarejo que ele morava, e ele vai até ali e começa a tratar daquela mulher. Aquela doença muito difícil de ser tratada, ela não tinha plano de saúde e ela estava ali num hospital particular e as posses dela não eram tantas e foi ficando caro e ela foi sendo tratada e ela preocupada com a própria doença, mas preocupada com a conta do hospital que viria depois. E quando finalmente eles conseguem vencer aquela doença, aquele médico se empenhou muito sobre aquele assunto e trouxe ali a bênção da cura sobre ela, e ela ali toda apavorada por todos aqueles dias ali no hospital, na UTI, e quando chega a conta, ela toda apavorada abre aquela conta e quando ela olha, dentro da conta está escrito: pago com um copo de leite algumas décadas atrás. Aquela mulher tinha sido aquela que ajudou aquele homem a matar a sua fome naquele dia. Pago anos atrás com um copo de leite. Maravilhoso, né? E isso nos mostra que nós devemos sempre fazer o bem para as pessoas, independente de conhecermos, delas merecerem ou não merecerem. É uma ilustração que fala de amor, né? Ela amou aquela pessoa que bateu na porta dela, dando um copo de leite. Ela colheu depois uma bênção no futuro, mas isso não necessariamente acontece, né, aqui nessa terra. Muitas coisas nós vamos colher lá na eternidade. Mas uma coisa é certa, diz a palavra do Senhor: tudo aquilo que o homem semear, ele certamente ele colherá. E Jesus ele ensinou para nós andarmos em amor. Afinal, nós vivemos no reino de Deus, e o reino de Deus ele é baseado no amor. E Jesus ele ensinou isso através das suas atitudes, através das suas palavras. Deus nos prova o seu amor para conosco, que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Ele morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Cristo, a nossa Páscoa, né, a nossa passagem da morte para a vida, foi sacrificado por nós. Então Deus ele deu prova do seu amor, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. E Jesus, ele deixou claro que existe um reino que nós vivemos, o reino de Deus em que nós estamos inseridos. Esse reino, ele tem uma nova linguagem. A linguagem do reino de Deus não é o egoísmo, a ganância, não é a ira, a violência. A linguagem do reino de Deus é amor. Guarde isso. A linguagem que nós falamos no reino de Deus, ela chama amor. Então é através da prática desse amor que nós expressamos que somos cidadãos deste reino. Então lembre-se, nós somos chamados pelo Senhor, transformados pelo Senhor, pelo poder regenerador da palavra de Deus. O poder do Espírito Santo que veio habitar dentro de nós, nos fez novas criaturas. Ainda temos falhas, temos defeitos, mas nós temos uma nova roupagem,
uma nova roupagem. Nossas roupas agora são vestes de santidade. Então, a nossa vida tem que expressar santidade. E a nossa atitude tem que ser de amor, porque a linguagem do reino é amor. E a nossa vida tem que mostrar isso. Amém? Então, lembre-se de que Jesus nos chamou para uma nova perspectiva de vida. O que acontece é que muitas pessoas, elas vivem a vida. Faz parte agora da vida dela uma coisa nova, que é uma religião chamada evangélica. Foi introduzido numa vida, já tinha tudo isso na vida, acrescentou-se mais uma coisa agora, a religião evangélica. Não é assim que tem que ser. Na verdade, toda a nossa vida deixa de existir e nós só temos um objetivo na nossa vida agora, que é o reino de Deus. A palavra do Senhor é o nosso guia, o Espírito Santo é o nosso capacitador, é aquele que nos ajuda a fazer todas as coisas. E nós vivemos numa perspectiva nova, que é da eternidade. Então, quando as pessoas ficam apegadas em detalhes, eu posso fazer isso, pastor, não posso fazer aquilo, é permitido, não é permitido. A pessoa está tão preocupada com coisas dessa vida que ela esqueceu que o que importa realmente é a eternidade. Essas coisas têm que perder o valor para nós. As coisas que são do mundo não interessam mais para a gente, porque nós não somos mais do mundo. Jesus disse que, a palavra de Deus diz que este mundo está posto no maligno. Este mundo não presta, mas nós estamos inseridos neste mundo. Então, enquanto estamos aqui, nós temos uma nova roupagem de santidade e nós temos uma nova linguagem, que é o amor, e nós somos cidadãos de um novo reino, o reino de Deus. E toda a sua justiça deve fazer parte da nossa vida. Nós temos que expressar isso. Na prática, o que acontece? A nossa vida, o nosso dia a dia, a continuação ali da parábola da videira verdadeira, ali em João 15, Jesus falou para nós permanecermos nele e ele permanecerá em nós. Quando isso acontece, nós estamos vivendo a vida de Jesus. Ele falou, nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Logo depois que ele fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, ele está dizendo, vocês precisam receber a vida que vem de mim, de Jesus. Jesus é a vida, é a nossa vida. Então as outras coisas perdem o valor para nós. É muito preocupante quando uma pessoa começa a procurar autorizações, até mesmo na palavra, buscando até versículos isolados e fora de contexto para justificar as suas práticas. Ela não está preocupada com o reino de Deus. Será que um soldado, numa guerra, vamos falar de uma soldada, acho que não existe soldada, um soldado mulher na guerra, ela foi ali escalada, ela está com um fuzil na mão, ela está ali no meio da batalha. Tem mulher que vai para a guerra, ela está na batalha e de repente ela vai parar e vai pensar, ai, como será que estão as minhas unhas? Minha cutícula não está muito bonita, acho que eu vou colocar unha postiça. Ela está no meio de uma batalha, será que ela vai preocupar se ela passou maquiagem, se ela arrumou as unhas? Como é que está a roupa dela? Se aquele coturno está do último modelo? Não. Ela vai se preocupar em salvar a vida dela e dos seus amigos que estão em volta dela. E vai tentar derrotar o inimigo. Então, na linguagem do reino, nós precisamos procurar as armas espirituais através da unção do Espírito Santo de Deus e batalhar nesse reino. Ir contra o inferno. E saquear as almas que estão morrendo indo para o inferno. É isso que nós temos que nos preocupar no nosso dia a dia. Nós temos que nos preocupar que Jesus está voltando e que as pessoas estão morrendo e indo para o inferno.
É isso que importa, é isso que é estar ligado em Jesus, ligado na videira, é falar a linguagem que Jesus falava, você está entendendo? Então permanecer em Jesus, permanecer nele, é viver a vida de Cristo, aquilo que ele viveu, aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele deu exemplo. Ele falou, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então nós vivemos uma vida de fracassos espirituais, uma vida infrutífera, quando nós não permanecemos em Jesus, quando nós não vivemos o reino de Deus. E olha, nada contra a beleza aí de uma unha, de uma pintura, você é inteligente, está entendendo o que eu quero dizer? Que as coisas importantes são as eternas, as coisas importantes são a Bíblia, a palavra de Deus, o evangelismo, o Espírito Santo, os dons espirituais, essas coisas que você tem que buscar. Você tem que buscar incessantemente, sem cessar, sem desistir, o enchimento do Espírito Santo. Quantas pessoas não buscam mais o Espírito Santo? Estão buscando tudo. Um novo curso, todo tipo de treinamento de inteligência emocional, todo tipo de treinamento financeiro e tudo mais, mas nada de buscar os dons do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo está disponível para nós, para edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos a estatura de varão perfeito, até que a gente esteja na presença de Deus definitivamente. O Espírito Santo está aqui para nos encher, para nos capacitar. Precisa buscar o Espírito Santo. Pode fazer um curso, faculdade, pós-graduação, MBA, pós-doutorado, pode fazer, isso é maravilhoso e acrescenta para o reino de Deus, com certeza. Lá no seu pós-doutorado você vai encontrar pessoas ali na sua classe, na sua sala de aula, que você não encontraria na igreja. É o que Jesus fazia, ele ia até as pessoas, ia até os lugares. Então faça isso, não tem problema, mas o que realmente importa? O que realmente importa para nós? Jesus falou, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Eu tenho que avaliar a minha vida, você tem que avaliar a sua vida. Qual é o resultado da sua vida? Quantas pessoas têm sido abençoadas através da sua vida? Ou você ainda está na fase de só receber, de ser abençoado? Amém? Tem essa fase também. Mas não é para ficar só nela. Eu tenho que sair dessa fase e ir para a fase de frutificação. Das pessoas comerem do meu fruto de vida. O que significa? Eu ter uma palavra para alguém. Eu ter a mão estendida para ajudar alguém, eu abençoar financeiramente as pessoas, eu abençoar através do meu trabalho as pessoas, eu abençoar através da oração de intercessão as outras pessoas. Então é necessário que eu dê frutos que o reino de Deus estabeleceu para que a gente dê fruto, esses frutos. Então, em nome de Jesus, entenda que nós precisamos dar fruto. E Jesus deixa algo muito claro nessa parábola da videira. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. É Jesus, é com Jesus que eu faço as coisas. Não é sozinho, não é através do meu intelecto, das minhas experiências. É com Jesus. Ele vai usar o seu intelecto, ele vai usar as suas experiências, ele vai usar tudo que você tem, mas é com ele que nós conseguimos fazer as coisas. Só que tem algo muito importante aqui que eu quero frisar. Antes mesmo de eu cuidar de alguém, eu preciso cuidar de mim mesmo. Paulo exorta Timóteo dizendo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então, Paulo exorta ao seu discípulo Timóteo a ter cuidado dele. Então, cuide de você. Cuide. O que que você tem feito para você cuidar de você mesmo? Olha só.
Timóteo, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Isso não é orgulho. As pessoas têm que ver em mim o meu progresso. É visível isso. E através do quê? Da gente se cuidar, de você ter uma vida cheia da presença do Senhor. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. A doutrina é a palavra de Deus. A igreja ela iniciou baseada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então as profecias que você encontra no Antigo Testamento e a doutrina dos apóstolos é a base da igreja. Foi o que Jesus estabeleceu aqui. Quando ele pregava, ele citava as profecias messiânicas, as profecias a respeito de Israel, dos gentios. Então é através de nós atentarmos para a nossa vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Então, através de nós cuidarmos de nós, nós estaremos preparados para ajudar alguém. Agora ele fala, seja diligente nessas coisas. Eu estou lendo 1 Timóteo 4, 15 e 16, tá? Ele fala, seja diligente nessas coisas. Que coisas são essas? O contexto da primeira carta de Timóteo, ali no capítulo 4, ela fala, cuidado com os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios, porque essas coisas elas vêm para destruir, elas vêm para corromper. Tem tanto crente que deixa doutrinas enganadoras de demônios entrar na sua mente e daqui a pouco ele está acreditando em simpatia, ele está acreditando em numerologia, ele está acreditando em palavras de afirmação, que é pensamento positivo, ele está acreditando nos extremos do radicalismo, quando se você vai para um lado, ou você vai só para o outro lado, geralmente você vai estar errado. Existe sempre um ponto de equilíbrio, é que eu não estou falando de mornidão, eu estou falando de bom senso, de equilíbrio, de sabedoria do alto, de fazer como Jesus, que sempre buscava o Espírito Santo e falava segundo o Espírito Santo. Geralmente, o extremista, ele comete erros gravíssimos e mata pessoas com palavras e com atitudes. Eu lembro, estudando a reforma da igreja, né, a igreja cometeu diversos erros ali nessa reforma. Pessoas foram perseguidas, por exemplo, os anabatistas, era um movimento que não aceitava aquela reforma, e eles fizeram a sua reforma ali, perseguiu os anabatistas e mandou afogá-los. Matou, afogado, porque eles diziam que eles queriam se batizar pela segunda vez, porque o batismo que eles tinham feito não era verdadeiro, foram batizados quando crianças, e estavam vivendo a palavra de Deus, que eles queriam ser batizados quando adultos, e aí se batizavam pela segunda vez. Esse reformador afogava eles, perseguia e afogava. Você quer se batizar? Então eu vou te batizar pela terceira vez, e matava afogado. Então pessoas extremistas, como o apóstolo Paulo foi antes da sua conversão, que por causa do zelo da lei do Senhor, ele matava os cristãos, porque os chamava de hereges. Então, é muito importante, porque tem muitas doutrinas falsas entrando dentro da igreja. Muitas músicas cantadas no mundo gospel trazem doutrinas erradas, contrárias à palavra de Deus. Tome cuidado. Averigue tudo de acordo com a palavra do Senhor. Existem muitas fábulas, como diz lá em 1 Timóteo, profanas e tolas. Fábulas e mais fábulas, coisas incríveis que se pregam em púlpitos. E a internet está aí com tanta coisa boa e tanta coisa ruim. Tome cuidado com o que está entrando, senão você não está atentando bem para a sua própria vida. Exercite a piedade, também está lá. Ele fala, atente bem, seja diligente nessas coisas.
exercício da piedade. O que é piedade? Pelo dicionário, é compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia. Mas no original grego, a palavra eusebeia, ela traz um sentido de reverência, de respeito, de fidelidade a Deus, de religiosidade, no bom sentido, de você ter a verdadeira religião. Então, exercitar a piedade, ter uma vida piedosa, é uma vida de respeito, é uma vida de reverência às coisas santas, é uma vida de fidelidade a Deus, é uma vida religiosa, é uma vida ordenada, organizada, uma vida de princípios. E sem Jesus a gente não consegue nada disso. É através da conexão com Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, pare de lutar com as suas próprias forças. Vá na fonte, que é o Espírito Santo. Vá na fonte, que é a palavra de Deus. Encha-se do poder de Deus e seja uma bênção. Seja uma bênção para as pessoas, mas primeiro se encha. Seja cheio da glória, cheio do poder. E está disponível no seu quarto. Você não precisa de mais nada, além de que um lugar separado. Se você não tiver um lugar separado na sua casa, eu tenho certeza que tem um lugar. Toda casa tem esse lugar. Sabe qual é esse lugar? Vai para o banheiro. Se fecha no banheiro. Não tem privacidade na sua casa? Garanto que você tem um banheiro. Vai para o banheiro e busca Deus ali. Não tá legal ali, é muito apertadinho o banheiro. Acha um lugar fora de casa. No fundo do quintal, na laje, em algum lugar você acha e busque a Deus, seja cheio do Espírito Santo, para que você possa fazer valer o reino de Deus na sua vida, nessa terra. Porque o reino de Deus já está disponível. Desde Jesus ele falou, o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus está entre vós. Vão e preguem o evangelho e digam, o reino de Deus é chegado a vós. Então Jesus disse que o reino já está aí. Então todas as armas, todas as características do reino de Deus estão hoje na igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é você, que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador e deixou o Espírito Santo transformar a tua vida. Essa é a igreja do Senhor. Jesus disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Paulo exorta a Timóteo, cuide de você, seja diligente nessas coisas, exercite-se na piedade. Ele fala também no contexto, tenha a esperança do que o que nós fazemos reflete-se, tanto nessa vida quanto na vida futura. Está lá no capítulo 4 de Timóteo, lembra aqui da pequena ilustração do copo de leite? Aquela mulher nunca imaginou que um copo de leite pudesse beneficiá-la tantos anos depois num hospital. Mas ela não pensou em dar o leite para receber nada em troca, até porque a pessoa que estava pedindo leite para ela não tinha a menor condição de ajudá-la em nada. Mas isso acontece porque é a lei da semeadura. Mas o principal é que na vida futura nós vamos receber. Então tenha esperança de que como Jesus, fazendo as coisas como Jesus, isso se reflete tanto nessa vida quanto na futura. Não é pecado falar isso, gente. Não é pecado você esperar em Deus, você ter respostas. Não é pecado. Busque a Deus, faça as coisas sem nenhuma segunda intenção, mas tenha a certeza de que Deus dá o retorno. É a famosa lei do retorno. Dê e Deus te devolverá. Uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então faça mais, vá além do que você tem feito e faça isso com Jesus. Com Jesus. Então, Paulo fala para Timóteo aqui ainda, né? Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Leia a palavra de Deus publicamente, pregue, ensine, levante o ânimo das pessoas e não negligencie o dom que há em você. São características de alguém que entrou para o reino de Deus, que não fez assim, tinha uma vida e acrescentou uma religião. Não, porque a vida não permite que a religiosidade verdadeira, que é o que a Bíblia ensina, ela se manifeste.
tem que anular a vida e ter um único objetivo: a religião cristã, os ensinamentos de Cristo, a palavra do Senhor. E a linguagem do reino é essa: exemplo na palavra, nas minhas atitudes, no amor, na fé, na pureza, através da leitura pública da palavra de Deus, como ele exorta aqui esse evangelista Timóteo, seu discípulo, a fazer. E você pode fazer isso também, levar isso no sentido de você evangelizar as pessoas, de você compartilhar aquilo que você recebeu, exortar, ensinar, não negligenciar o dom. Tantas pessoas têm dons maravilhosos que o Senhor deu, mas não se dedicam a deixar esse dom a ser usado para o reino de Deus. E olha, eu quero fazer um parênteses aqui. Não existe separação para nós entre reino, entre vida secular e vida espiritual. Não existe. Eu não enxergo dessa forma. Eu não consigo separar o meu trabalho secular do meu trabalho espiritual. Para mim, tudo é espiritual. Eu estou envolvido num reino espiritual. O mundo secular, para mim, perdeu sentido. Enquanto eu estou nesse corpo e trabalho, enquanto eu estou nesse corpo e vivo nessa vida, eu estou aqui nessa terra, participando das coisas dessa terra, sem me contaminar, sem me corromper, sem colocar o foco nessas coisas dessa terra, estou vivendo aqui. Mas tudo que eu faço tem sentido espiritual, porque é lá no meu trabalho que eu vou ter acesso a pessoas para falar de Jesus para elas. É num curso que eu estiver fazendo que eu vou dar um bom testemunho e vou ter uma oportunidade de falar para alguém de Jesus. Tudo para mim converge para Jesus. Tudo que eu faço está no reino. Tudo que eu tenho que fazer é voltado para o reino. A minha finança, ela tem um objetivo: abençoar o reino de Deus. Eu ter saúde tem um objetivo: abençoar o reino de Deus. Tudo que eu fizer, o que eu falar, o que eu pensar, seja cântico, seja salmo, seja doutrina, tudo isso inunde o nosso pensamento e tudo seja feito para a glória de Deus. Então, como que eu posso separar minha vida secular da vida espiritual? Aí na vida secular eu vivo a minha vida, na vida espiritual eu quero dar glória a Deus. Não tem como. Eu tenho que dar glória a Deus em tudo. Então, se tudo tenho que dar glória a Deus, tudo é do reino de Deus. Tudo pertence ao reino de Deus. Você está entendendo? Tudo que nós fazemos é referente ao reino que nós estamos inseridos. Talvez algumas pessoas ainda não entenderam que ela não acrescentou uma religião à sua vida, que o cristianismo não é isso. Talvez algumas pessoas ainda não entenderam que nós morremos e passamos a ter uma nova vida. Somos uma nova criatura. Temos um corpo agora, chamado corpo de Cristo. Temos uma cabeça sobre nós, que é Cristo, o Senhor, aquele que governa. Algumas pessoas ainda não entenderam isso, estão vivendo a religião no meio da sua vida. A religião transita uma hora na sua família, uma hora no seu trabalho, outra hora na sua saúde, outra hora nas suas finanças, outra hora no seu lazer. Ela transita a religião nas áreas da vida dela, quando na verdade tudo isso tem que ter morrido e eu tenho que ter uma nova vida, totalmente nova com Cristo. Aí que acontece aquelas perguntas capciosas, aquelas dúvidas. Será que pode? Será que não pode? Tudo isso passa. Tudo isso perde o valor, como soldado lá. A nossa ilustração aqui da soldado no meio da guerra. Deixa eu lixar minha unha aqui. E a bala voando para todo lado. Caindo bomba, caindo granada, avião sobrevoando. E ela lixando as unhas. Quantas vezes algumas pessoas estão lixando as unhas, enquanto Satanás está destruindo as almas, enquanto Satanás está matando, está roubando,
está destruindo e as unhas sendo lixadas. Reflete um pouquinho nisso. É grave. A igreja parou de buscar os dons do Espírito Santo. Tá gostoso viver aqui. Tá gostoso viver nessa terra. O mundo nunca viveu tanta prosperidade como tem vivido. Sabia que a Bíblia diz assim, ó, quando disserem a paz, aí virá repentina destruição. Tudo está caminhando para um tempo de paz, para um tempo de prosperidade financeira. Essa pandemia aqui é uma preparação, pode ter certeza que muitas coisas ainda vão acontecer. Mas quando todos acharem, agora temos um grande líder, finalmente o mundo agora tem o seu governo que precisava. Porque vários países têm falado a respeito da necessidade que nós temos de ter um governo mundial. Pois é, está lá na Bíblia há mais de 2000 anos escrito. E vai acontecer. Vai acontecer. E o Senhor tem nos chamado para sermos um instrumento nas mãos dele. E os dons espirituais, que é parte dessa mensagem que eu quero também falar para você, não têm sido buscados como era antigamente. Quantas pessoas estão na igreja que não falam em línguas mais, já até foram batizadas no Espírito Santo, mas não falam mais em línguas? Porque o falar em línguas vai edificar você mesmo e você vai ficar mais cheio de Deus para você ser mais útil para o reino. Não serve para outra coisa a não ser você edificar a si mesmo. Quantas pessoas nem foram batizadas no Espírito Santo? Quantas pessoas não profetizam? Quantas pessoas não têm revelação na palavra? Quantas pessoas não têm os dons de curar? E tudo isso foi distribuído pelo Espírito Santo, repartindo a cada um como ele quer, diz a palavra do Senhor. Então, ele reparte sobre o corpo de Cristo. Profeta, se levanta. Profetiza, se levanta. Evangelista, apóstolo, mestre, pastor, se levanta. Vai buscar no trono do Senhor, vai buscar na presença do Senhor. Não fique esperando dos pastores, esperando da igreja física CNPJ. Vai direto no Senhor. O Senhor tem dons maravilhosos para derramar sobre a tua vida. Vigie o seu comportamento, vigie o que tem entrado na tua vida. Não deixe a sua vida se corromper, porque o Espírito Santo não habita em templo sujo, não habita. Não é merecimento, ninguém merece nada, ninguém merece dom do Espírito. Eu recebi um dom de profecia porque eu mereço, então aquele ali não recebeu porque ele não merece. Não. Eu vejo na Bíblia que eu tenho na minha mão que 120 pessoas estavam reunidas no cenáculo orando. E veio do céu um poder sobrenatural do Espírito Santo sobre eles, e eles receberam ali línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça. Estavam orando, estavam buscando a Deus. Não é na frente da Netflix, do YouTube, não é no lazer carnal, humano, que nada disso é pecado. Não é nesses lugares que eu vou ser cheio do Espírito Santo. É na oração, é na busca, é no jejum, é nos desafios com Deus. Vá à luta. Existe. Espírito Santo existe. Ele não é teórico, ele é real. Ele fala conosco e fala agora com a tua vida. Ele te enche agora aí na tua sala, agora ele fala contigo. Gira no manto mesmo, seja cheio do poder e vá usar esse poder nesse momento de tanta crise que tantas pessoas estão desesperadas e a igreja precisa se mover, se mexer. Faça algo para as pessoas que estão desesperadas e faça com Jesus. Sem mim, vocês não podem fazer nada, disse Jesus. Faça com Jesus. Busque o Espírito Santo mesmo na tua vida. Ele está disponível hoje para você. Amém? Essa
questão do não negligenciar o dom é muito importante, é fundamental nós entendermos isso, porque a gente não pode pensar de forma egoística. Eu fui salvo, então tá tudo bem. Tá tudo bem, você foi salvo, mas o Senhor te chamou para algo a ser feito nessa terra. O Senhor te chamou, você foi salvo porque alguém se moveu, porque alguém creu no chamado e fez aquilo que o Senhor designou para ser feito. Então, nós não podemos negligenciar o dom, isso é cuidar de nós mesmos. A palavra de Deus fala para nós estimularmos uns aos outros no amor, na prática das boas obras. Então é isso que eu estou trazendo aqui para você. Olha que texto maravilhoso. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 24 e 25. O dia está se aproximando. Essas pessoas que não queriam mais congregar, agora a gente não está indo lá no templo físico, no local físico, mas estamos congregando online, estamos congregando nas células. Algumas pessoas já estão se vendo, já tem alguma coisa já está acontecendo. Em breve nós vamos voltar a nos reunir, precisamos voltar a nos reunir com segurança, mas precisamos. Mas enfim, o que eu quero dizer é, precisamos nos estimular uns aos outros. E o que eu estou fazendo aqui com você hoje é te estimular, te incentivar a buscar mais. Há muito mais que isso do que nós temos vivido, do que nós temos feito. Há muito mais do que ir na igreja, fazer cultos. Há muito mais do que eventos. Há muito mais do que práticas e liturgias que nós fazemos. Há muito mais. Há poder de Deus, há o Espírito Santo, há renovação, há tantas coisas que o Senhor quer fazer através de nós. Então eu te encorajo nessa manhã, no momento em que você estiver ouvindo esse vídeo, ainda mais quando se vê que se aproxima aquele dia com D maiúsculo, dia da volta do Senhor, eu te encorajo a se levantar, a sair da posição de comodismo, de acomodação e ir em direção aos princípios do reino de Deus. Ser um vaso nas mãos de Deus, ser um instrumento nas mãos de Deus nessa terra. Não aceite menos do que ser usado poderosamente pelo poder de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, entenda que nem sempre é fácil. A Bíblia fala, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se esforce para manter a paz, para manter a unidade no corpo de Cristo. Então, a gente só consegue isso através do Espírito Santo, através de Jesus, através de nós estarmos nele, dele estar em nós. Não há possibilidade de nós fazermos isso sozinhos. E, olha, isso foi Efésios 4, 2 e 3 que eu li. E agora, olha Filipenses 2, 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós precisamos ter cuidado uns com os outros. E, indo para o fim, o que eu falei bastante aqui de servir através dos dons, os dons da palavra de Deus, eles têm um propósito. Talvez algumas pessoas não receberam o dom porque não entenderam que tem um propósito. Olha, Romanos 12, 4 a 8, diz assim, e Efésios 4, 11 e 12, eles têm pistas para nós a respeito disso, do que são os dons. Olha só, Efésios, o propósito dos dons
é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É nós estarmos cheios do Espírito Santo para nós não sermos confundidos e enganados. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos. Evolução espiritual. Eu preciso de mais, eu preciso buscar mais o Senhor, conhecer mais a Ele, ter mais intimidade com o Senhor. Sai do amor platônico gospel. Amor gospel platônico. Deus lá longe e eu aqui. Ah, como eu amo a Deus, como eu amo o Espírito Santo. E como é o seu relacionamento com Ele? Você falou com Jesus hoje? Você sentiu o Espírito Santo hoje? Não serve amor platônico para nós. Tem muito mais do que amor platônico, amém? Então, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ó, Cristo de novo. Sem Cristo, sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Ele é a cabeça que conduz o corpo. E ele continua. Dele, de Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É tão terrível quando qualquer parte do meu corpo não realiza a sua função. Minha garganta aqui está falhando, as cordas vocais estão secas aqui. Está falhando a voz. É ruim, está prejudicando aqui a mensagem. O corpo de Cristo é da mesma forma. Cada um de vocês é uma parte importante do corpo de Cristo e que deve realizar a sua função em Cristo, Ele sendo o cabeça. E você, vivendo o poder de Deus nessa terra, vai conseguir realizar essa função com o poder de Deus. Então, lembre-se que cada parte do corpo de Cristo tem uma função. Qual é a sua? Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito nessa terra? Para que você veio? Não. Acrescentar religião na sua vida? Não. Tira a sua vida e mantém Cristo como centro de tudo na sua vida. E aí você vai conseguir realizar a sua função. Você vai ser cheio do Espírito Santo. E Deus vai realmente te usar como um instrumento de poder. Algumas vezes vamos errar, mas busque, não desista. Seja cheio do Espírito através da palavra, da oração, dos jejuns. Busque a Deus e realize o seu papel nessa terra. Eu te encorajo a fazer isso. Então, na prática, resumindo tudo que eu disse aqui, para ficar claro qual é o objetivo dessa mensagem. Minha função aqui agora, que eu estou tentando realizar, é trazer uma mensagem de encorajamento para você viver em um novo reino, para você entender que nós somos novas criaturas nesse novo reino, que nós temos uma nova roupa neste reino, que é uma roupa de santidade, que nós temos uma nova língua neste reino, que a linguagem é o amor, e que a nossa vida deve mostrar isso através da manifestação dos dons também do Espírito Santo, através da prática das boas obras, através de seguir a verdade em amor. A nossa vida tem que mostrar tudo isso, que eu faço parte de um reino. Então, cuide de si mesmo, estimule os outros e sirva através dos dons que vêm de Deus, pois sem Jesus nós não podemos fazer nada. Espero que você tenha compreendido essa exortação, essa palavra de ânimo que eu trago nesse dia de domingo para a tua vida, que o Espírito Santo está disponível. E que nós precisamos fluir através de Cristo e sermos um instrumento de Deus. Amém?
Que Deus te abençoe e encha a tua vida do Espírito Santo. E que você entenda o seu plano e o seu propósito nessa terra. E que as coisas percam valor. As outras coisas percam valor. A unha no meio da guerra perde o valor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.